Fala turma, tudo bom com vocês? Está começando aqui mais um Conversas do Campo. Hoje a nossa conversa é com o professor Vitor Girardello, lá da Uni de Santo Ângelo. E quem gosta do nosso trabalho, curte e compartilha o vídeo aqui no canal da Timac e segue a gente, curte e compartilha a gente também no Facebook. Te inscreve no canal da Timac, segue o Mais Soja no Facebook, também dá uma olhadinha lá no YouTube do Mais Soja. Então, turma, hoje a gente vai falar de física do solo, como eu falei, com o professor Vitor. Então, roda a vinheta. Bom, Vitor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Mais Soja, participar do Conversa, despender do teu tempo para estar conosco aqui. Então, vamos de cara assim, ó. Como que o produtor rural ele pode avaliar a qualidade física do solo na lavoura dele? Bom, Lucas, eu agradeço o convite aí. Estamos sempre à disposição para ajudar aí o que precisar na nossa experiência aí. Assim, ó, Lucas, a primeira avaliação que ele pode fazer de maneira prática, sem muito equipamento, sem muita sofisticação, é abrir uma trincheira, né, para ver o desenvolvimento do sistema radicular. Tá? Então, ele vai começar a observar, logicamente, a planta já vai estar implantada, né? A cultura já vai estar implantada. Então, ele vai começar a observar sinais na raiz, né? Vai ver pequenas tortuosidades, então forma ângulos de 90 graus, né? Um espessamento um pouco maior da raiz. Então, esse é um primeiro indicativo. Um sistema fácil também que ele pode fazer é através de uma haste metálica pequena e uma faca, né, ele ir cutucando, digamos assim, o solo, né, nessa trincheira, para ver, então ele vai sentir a dificuldade maior ou menor de ter esse estado de compactação, né? Ou então, se ele dispor de equipamentos ou assistência técnica, então, um método bastante simples é a questão do uso do penetrômetro. Então, é uma execução prática bastante fácil de ser feita e bastante rápida, que possibilita, então, a gente ter um conhecimento da existência da compactação. E a quarta forma dele avaliar é medindo a densidade do solo. Aí, então, exige um pouco mais de capacidade técnica, tem que ter algumas funções de laboratório, mas também é bastante simples e o pessoal da agronomia aí está bem apto para fazer esse tipo de avaliação. Muito bem. E em relação a terras de várzea, terras baixas e áreas de coxilha, o que a gente tem que considerar para esse manejo físico do solo? Quais são as diferenças que tem entre esses dois cenários? Essa é uma diferença bastante importante, Lucas, porque assim, numa área de coxilha, né, a área da parte alta, a gente tem então fisicamente esse solo naturalmente com melhores condições, né? Então tem mais drenagem, tem mais movimentação de ar de maneira natural. Já em áreas de baixa, né, áreas de várzea, que a gente chama, a várzea por si só ela tem uma camada bastante espessa, que é um horizonte que a gente chama de B-textural. Então, esse horizonte que possibilita que a água não infiltre e que consiga ser cultivado o arroz, por exemplo. Quando a gente for pensar em tratar com uma área de soja, esse horizonte passa a ser um problema para a cultura da soja, né? A soja ela precisa ter uma movimentação de ar bastante importante para se desenvolver. Então, tem vários estudos aí que o pessoal aí da UFSM, o professor Marquesan, junto com o pessoal do IRGA, estão desenvolvendo, então, buscando alternativas para tentar romper essa camada, né? Para que a soja consiga se desenvolver. Então, eles apresentam uma série de estudos e o que parece, num primeiro momento, é que a escarificação do solo nessas áreas de várzea, ela tem um resultado melhor na questão de movimentação de ar para a cultura da soja. Então, o pessoal passa um subsolador, um escarificador, e aí, então, faz o plantio da soja normal e aí vai se desenvolver corretamente. As culturas de cobertura, elas têm um pouco de dificuldade, porque naturalmente esse solo é mais denso. Então, muitas vezes, ela não tem uma grande funcionalidade. E parece, sim, pelas pesquisas, que a escarificação ainda é a melhor alternativa para romper essas camadas um pouco mais compactadas para conseguir se desenvolver a cultura da soja aí na
na safra da soja. Muito bem. E em terras altas? Em terras altas, então, a preferência, a gente prioriza, né, o uso de plantas de coberturas, então, para que tenha uma estruturação do solo melhor, né, em condições de compactação, digamos, leve. Agora, se eu tiver um problema de compactação um pouco mais alta, né, uma densidade maior, aí, então, eu tenho que entrar com uma ação mecânica, né, pode ser um problema, então, relacionado com erosão do solo, uma área um pouco mais declivosa, porque a escarificação do solo vai acabar revolvendo esse solo, tornando essa estrutura do solo, ela vai ser desmanchada, ficando com mais risco para problemas de erosão, né? Então, preferencialmente, vamos trabalhar com planos de cobertura, e em caso de uma situação mais extrema, bom, então vamos fazer essa escarificação, aí tentar associar com a época de menos chuva, né? Antes do começo do inverno, e colocar uma densidade bastante grande, preferencialmente gramíneas, né? Que as gramíneas vão dar uma reestruturação mais rápida que outro tipo de planta. Muito bem, tu falaste em escarificação agora, então, em relação à manejo da descompactação, como tu está comentando agora, plantio direto versus esse revolvimento do solo. Dá uma faladinha para nós um pouquinho mais, além disso que tu acabou de comentar sobre escarificação. O plantio direto, ele é ainda a melhor forma, né? A questão do não revolvimento do solo. E lembrar muito bem o que a professora Amanda comentou numa outra live que a gente fez, que essa questão de tu iniciar um plantio direto de maneira correta é primordial, né? Então, tu vai abrir uma área nova, faz o teu manejo de adubação com fósforo, coloca o teu calcário e incorpora ele, né? E depois, então, tu inicia rapidamente com as plantas de cobertura, né? A planta de cobertura é a que ela vai manter a estrutura do solo. Então, se eu romper a camada compactada e não tiver nenhum tipo de cultura em cima, ela tende a voltar à situação original em questão de um ano e meio. Então, colocando plantas de cobertura, e preferencialmente gramíneas, né? Ou mesmo utilizando um mix, então usando crucíferas, usando leguminosas, aí eu estou falando de nabo forrageiro, de ervilhaca, de guandu, de centeio, aí tem um mix muito grande de plantas, aí eu consigo, então, estruturar o meu solo, fisicamente ele fica em condições ideais, e as plantas me permitem uma reciclagem de nutrientes bastante importante. Então, o nutriente está sempre em constante, está sempre no sistema, né? Porque a planta, ela absorve, depois o nutriente vira folha, vira caule, vira raiz, e aí, então, quando você desseca esse nutriente, ele volta para o solo. Então, essa é a principal vantagem do plantio direto, né? Além de questões, né, redução de erosão, etc. O preparo convencional, o principal problema dele é a questão de erosão, né? A gente torna o solo muito frágil estruturalmente. Então, a gente está numa condição de chuvas um pouco mais intensas e área declivosa, aí tu vai ter perda de erosão, tá? Além de quando eu passo a grade, aí talvez é o principal crime que se comete contra o solo, né? A gente está oxidando matéria orgânica, está emitindo CO2, né? Então, a matéria orgânica que está protegida dentro do agregado, quando eu passo o subsolador ou a grade, eu quebro esse agregado. E aí essa matéria orgânica vai ser oxidada em forma de gás carbônico, em forma de carbono. Então, isso é o principal problema aí que a gente vê do plantio convencional, né? É uma emissão muito grande de gás carbônico, né? Os teus índices de matéria orgânica caem drasticamente, e aí, então, tu acaba entrando num ciclo aí que é difícil de recuperar depois disso. Então, evitar ao máximo, né, fazer um plantio convencional e tentar procurar, então, através de rotação de cultura, né, de manejo de planta de cobertura, manter o plantio direto de maneira mais eficiente. Muito bem. Bom, em relação ao disco e a haste sucadora, quais são os benefícios dos dois, ou as dificuldades do trabalho, e como a gente pode melhorar e como eles podem melhorar essa relação da planta com a física do solo? Na questão da plantabilidade, então, essas duas formas são as mais que a gente tem mais comum aí nas empresas que trabalham com plantadeira, com semeadora, né?
A haste sulcadora, Lucas, ela parece ser, ela demanda mais potência, então eu exijo de um equipamento aí no mínimo 12, 15 CV por linha de plantio, então tem que ter uma potência bastante grande, né? Em áreas que eu considero que tem a compactação um pouco maior, então eu identifico essa compactação e ela é um pouco mais intensa, a haste sulcadora parece ser a melhor forma para romper essa camada e depositar a semente na profundidade correta, né? Embora eu exija mais potência do meu equipamento, meu custo é um pouco maior. O disco, né? O pessoal usa então o disco liso ou o disco corrugado. Então esse disco ele serviria muito bem para áreas então com o meu plantio direto que esteja quase que em perfeita situação, né? Que eu não tenha problemas de compactação, que eu não tenha teores muito elevados de argila, porque o disco ele consegue, então, quebrar essa primeira camada do solo, cortar essa camada, e a deposição da semente também ela é feita de maneira bem qualificada, né? Bem importante. Então, a gente teria duas situações, né? Um sistema de plantio direto, assim, com vestígios de compactação, com áreas um pouco mais argilosas, eu uso a haste sulcadora, ou a botinha, que o pessoal chama, ou o facão. Já se eu tiver uma sistema de plantio direto, assim, já consolidado, com bastante rotação de cultura ao longo do tempo, e não for encontrado vestígio de compactação, o disco pode ser utilizado, então, consumindo menos energia. A gente trabalha com a potência do disco em torno de 8, 10 CVs por linha. Então, reduz aí quase que 50% a potência exigida usando um disco para fazer esse rompimento dessa camada. Muito bem. Bom, Vitor, era isso. Acredito que a gente tenha tirado algumas dúvidas do pessoal aí. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui. A turma de casa aí que está nos assistindo, curte e compartilhe o nosso vídeo aí, ajuda a gente a levar essa informação cada vez mais longe. Vitor, obrigado mais uma vez. Turma de casa, até a próxima.